Olá, eu hoje visitei uma agência de publicidade e vieram conversar comigo, todos eles, e eu perguntei quem me seguia no YouTube. E claro, aí fiz o pedido àqueles que ainda não me seguem, que apertem aí o botãozinho vermelho para se inscrever, vão receber o sininho, né? E a gente está se aproximando aí dos 800 mil depois, né? Não vamos dobrar a meta, mas depois de 800 mil vamos a 1 milhão. Tá bom? Então, vamos ao comentário de hoje. Olá, um dia animado. Um dia bem animado, porque a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara mostrou alguns avanços bem positivos em relação ao pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Isso é muito importante para que o país pare de ser um país cheio de impunidade, muita corrupção e muito crime. Foi uma proposta que tira da justiça eleitoral e manda para a justiça comum o enquadramento de crimes como corrupção, lavagem de dinheiro praticados durante a eleição, que acabam meio perdidos lá na justiça eleitoral, que não tem instrumentos, não tem ferramentas para combater esse crime, principalmente quando envolve, né, paraísos fiscais no exterior, troca de banco a toda hora, né? É um parecer da deputada Bia Kicis, aqui de Brasília. A criminalização do Caixa 2 está numa outra comissão, na Comissão de Finanças e Tributação. Acho uma coisa tão óbvia, né? Porque Caixa 2 é sonegação, né? Aí o sujeito usa o Caixa 2 de dinheiro que já foi sonegado, de dinheiro ilícito, dinheiro ilegal, para pagar a propina para o candidato, né? Então tem que criminalizar mesmo. Num outro tema do pacote, o relator foi o deputado Flávio Schichet, que é de Santa Catarina, deu parecer favorável para isentar de punição o policial que cometer excessos agindo sob tensão de surpresa, de susto, de medo ou de perturbação de ânimo. Eu acho isso até um pouco relativo, né? Houve aí um pedido de vistas, não foi decidido nada sobre isso, mas eu acho que quem tem vocação para ser policial, a vocação já implica em ele ter características de temperamento de calma e de frieza na hora da emergência, né? Eu acho que a gente pode ser, por exemplo, no jornalismo, a minha ação tem sido essa, né? No momento de tensão é que eu sou mais calmo, né? Mas isso é natural. Eu cobri guerras, cobri desastre de avião, né? Naquele momento em que está todo mundo correndo, aquele momento da calma, o momento da frieza, momento de não se envolver nos fatos, né? Quem tiver sob efeito de susto, de surpresa, de perturbação de ânimo ou de medo, eu acho que não pode ser policial, sinto muito. O Código Penal já prevê, aliás, né, é bom, aquele que agir em legítima defesa própria ou de outrem, né, em estado de necessidade ou no estrito cumprimento legal, né, e de forma moderada. Isso já está previsto, né? Agora, o grupo de trabalho, aquele que está tentando desfazer o pacote do ministro Sérgio Moro, né, tem depenado o pacote, e ele até aprovou que o Estado pague as custas de advogado para o policial que tiver cometido algum ilícito no exercício da profissão, né, algum exagero. Mas aí isso também já está acontecendo, isso é normal. Bom, os garimpeiros foram à frente do Palácio do Planalto tentar falar com o presidente Bolsonaro e conseguiram, né? Bolsonaro foi lá para frente, fez um discurso para eles, disse para eles que gostaria muito de ajudar, porque inclusive ele tem um passado de garimpeiro, né, lá no Vale do Ribeira. O pai dele, ele próprio ajudava o pai, né, lá no garimpo. E disse que agora a legislação é outra, né? O que os garimpeiros queriam, uma intervenção federal com o exército administrando os garimpos, né? Como aconteceu na Serra Pelada com o Major Curió, né? Que hoje até é nome de cidade lá. Então, Curionópolis, né? E deu certo, né, na época. Só que a legislação mudou, a lei mudou, o presidente não pode agir contra a lei,
né? Foi isso que ele explicou. Se a lei for mudada, aí vai ser possível. Há uma comissão de gente aí estudando isso, né? Eu conversei hoje com uma das lideranças, né, me disse que está tudo parado. Todos os garimpos estão parados depois que tocaram fogo nos caminhões, nas máquinas, em tudo, né? Que ele achou estranhíssimo isso de tocar fogo. E parado o garimpo significa o quê? Que a cada dia o Brasil deixa de extrair de 16 a 18 quilos de ouro, né? E mais do que isso, não envolve apenas os garimpeiros, eles são só a ponta, né? Envolve toda uma estrutura, né? Uma cadeia, que segundo ele me disse que vai desde o bordel, né, até a comercialização do ouro e tal, e que dá bem mais de 1 milhão de pessoas, né, que estão todas paradas, atividade parada. Não são empresas, cada um cuida de sua vida, né, é tudo um indivíduo metido nisso e está todo mundo parado sem renda, né, desde que houve intervenção da polícia, da Força Nacional, lá paralisando garimpos, inclusive com medidas bem retaliações assim que teriam causado 20 a 25 milhões de prejuízo no maquinário que foi queimado. Bom, vejam só, o presidente Lula diz que não quer, né? Não quer sair, quer marcar posição, que ele é inocente, que ele tem que ser inocentado, né? Mas ele vai acabar sendo despejado, né, dessa hospedaria lá, porque, na verdade, como eu disse aqui, aquilo é uma espécie de hotel de trânsito, é um apartamento de trânsito para delegados, né? Não é um presídio, né? Então ele insiste nisso, que não quer sair. Na verdade, se sair, vai ter que usar a tornozeleira eletrônica, vai ter que dormir num presídio e trabalhar fora, né, e depois voltar. Essas são as exigências atuais, né, legais, rotineiras, desse semiaberto, que ele já cumpriu, então tem que sair. O presidente do Tribunal Regional Federal 4, né, da 4ª Região, Vitor dos Santos Laus, numa entrevista que deu à Rádio Gaúcha, disse que Lula desfruta de condições especialíssimas. Não está preso em estabelecimento destinado aos outros presos. Pode-se dizer que é uma regalia, disse o desembargador. Ele pode não aceitar o resultado do julgamento, mas precisa assimilar, ou seja, se convencer, internalizar, disse o desembargador, que foi com base em provas, né? E ele não vai mudar a realidade dos fatos. Só para lembrar, o TRF4 havia aumentado a pena de Sérgio Moro para 12 anos. Sérgio Moro parece que deu 8 anos e pouco, né? Mas o Supremo reduziu de novo, ele recorreu, o Supremo reduziu para 8 anos. Bom, e eu estou falando desse caso, a Polícia Federal já passou o atestado de bom comportamento de Lula, né, que é requerido para que desfrute da progressão de pena e do semiaberto. Bom, eu queria falar alguma coisinha a respeito de todos esses acontecimentos envolvendo o Rodrigo Janot, né, e o ministro Gilmar Mendes, o Supremo. Agora um subprocurador pediu que o livro de Gilmar Mendes seja recolhido, né? Na verdade, o livro já saiu no mundo digital, né? Aí eu fico pensando o seguinte, né? Ele não cometeu nenhum crime, ele só pensou e não fez, não cometeu nenhum crime. Aí pedem o recolhimento do livro, já recolheram a pistola, que era legal, né? Caçaram o porte e recolheram na casa dele, no escritório dele, computadores e telefones. Ou seja, Janot virou um maldito, né? Como se fosse na Idade Média, assim, expulsando dos muros da cidade um leproso, jogando para fora. Mais ou menos isso que está acontecendo. Aí, se a gente olhar a atuação do Supremo, a gente vai ver o seguinte: o Supremo julga, né? Isso é legal. Mas o Supremo tem legislado. E agora não, desde que censurou a revista Cruzoé, tem executado. E agora executou de novo com Janot, né? Ou seja, o Supremo é 3 em 1. 3 poderes em 1. Jogou no lixo Montesquieu. 3 em 1. Ele julga, ele legisla e ele executa. O mesmo poder, né? Jogou fora aquela teoria da democracia com 3 poderes independentes e harmônicos.
eu não sei como é que a gente poderia chamar isso, mas é muito preocupante. De Brasília, Alexandre Garcia.